Passamos a apresentar... Doutor Esperanto. Adaptação de Lucas Yasumura. Coordenação de texto Sidney Carbone. Olha o bolo chegando. Oba! Dona Rosália entra no quarto trazendo o bolo numa bandeja sob os aplausos daqueles jovens entusiastas e alegres. Que bolo mais cheiroso! Deve estar uma delícia. Ora. Dona Rosália fez o bolo em homenagem ao filho, porque reconhecia que suas ideias eram belas e justas. Infelizmente, esse pensamento não era compartilhado do austero professor Marcos, pai de nosso amigo inventor de línguas. Mas, por enquanto, o professor não se manifestava e isso era bom para o jovem Zamenhof. Vamos comer, pessoal? Todos se colocaram de pé, se serviram e começaram a fazer discursos típicos dos adolescentes de 18 anos que se inflamam pensando em como mudar o mundo ao seu redor. Algo, no entanto, já era diferente ali. Todos usavam a Lingvi Universala, que era como se chamava a criação do jovem Lázaro, cujo nascimento estavam comemorando naquela data. Depois dos discursos, eles entoaram o hino da fraternidade, cuja estrofe inicial dizia: Malamikete de las Nazis, Cadô, Ian Tempestà, Latot Romose in Familie, Comunigares Sodeba. Inimizade entre as nações, fora, já é tempo, toda a humanidade em uma só família deve se unir. Viva! Rosália, observando o entusiasmo de todos, reflete. Meu filho tem um coração bom e um ideal nobre. Tenho certeza que Deus fará dele um grande homem. Mas não será tudo isso uma euforia passageira, típica dos adolescentes? E até quando vou conseguir facilitar as coisas entre Lázaro e o pai? Ah, meu Deus, acalma meu coração. Mas mais do que isso, protege o meu Lázaro. Parte das dúvidas de Rosália tinham sido respondidas. A Lingvi Universala havia sido abandonada. Um a um, aqueles jovens que falaram com eloquência naquele 5 de dezembro abandonavam Lázaro apenas 6 meses depois. Na verdade, ninguém mais o procurava. Mas esse é justamente o destino daqueles que vêm ao mundo para lutar por ele, para melhorá-lo. Nos primeiros momentos, não faltam adesões entusiásticas, mas quando aparecem os primeiros obstáculos, as incompreensões, os escárnios e a hostilidade do ambiente, logo abandonam a causa e seu líder sem cerimônia nem compaixão. Apesar disso, algo maior aborrece Lázaro. Concluí o curso secundário, mas e agora o que vou fazer? Nós, judeus, não temos muitas opções aqui no Império Russo. E meu pai, praticamente, já decidiu que devo ir para Moscou a fim de estudar medicina. A única coisa que um judeu pode fazer, ser médico. Não posso decepcionar meu pai. Talvez Moscou seja até interessante. A capital do Império. Uma vida na grande Universidade de Moscou. Mas vou ficar longe da família, dos amigos e principalmente de minha mãe que tanto me ajuda. E como será aquela cidade em relação aos judeus? Será tão violenta como Varsóvia? Seja como for, acho que poderei dar conta de terminar meu projeto de língua universal lá e... Lázaro, quero falar com você. Sim, pai. O que foi? O que vou lhe dizer vai magoá-lo, mas meu dever de pai me obriga a isso. Tenho acompanhado esse seu projeto de língua universal e reconheço que a ideia é nobre, mas chegou o momento de você abandoná-la. Mas, pai... Deixe-me terminar, filho. Já há algum tempo, alguns colegas me alertaram sobre os perigos que essa atividade poderá lhe acarretar.
Algo como um esgotamento nervoso, por exemplo, ou até mesmo uma perturbação mental. Me calei até hoje porque suas notas têm sido exemplares e seus professores só o elogiam. Entretanto, a partir de agora, você deverá seguir um curso muito mais puxado e não posso permitir que desvie suas energias para outra coisa que não seja medicina. Sendo assim, você terá de me prometer uma coisa. O que, pai? Você vai abandonar essa ideia de língua universal. Pelo menos até se formar médico. Estamos entendidos? Está bem, pai, eu prometo. Tem mais uma coisa. Quero que me entregue todos os cadernos e anotações desse seu projeto. E agora? Mas, pai... Cumpra sua promessa. Está bem, vou buscá-los. Lázaro deixa a sala, retornando minutos depois com os cadernos. Antes de entregá-los ao pai, diz para si mesmo: Meu pai não devia fazer isso comigo. E agora? Em seguida, com dor no coração: Aqui estão eles, pai. Por favor, guarde-os com cuidado. É melhor você começar a preparar suas malas para a viagem. Pouco antes do jantar, Rosália, observando a tristeza de Lázaro, comentou com o marido: Você foi muito duro com nosso filho. Olhe como o deixou. O pobre está tão abatido. Só o fiz para o bem dele, Rosália. E um dia ele ainda me agradecerá. Somos judeus e não podemos perder o nosso orgulho com o pouco que nos permitem fazer. Então, que o façamos bem. Eu sei disso, Marcos. Mas esse projeto de língua universal pode ser só um passatempo de adolescente. Você não viu que os amigos dele já abandonaram a ideia? É só uma questão de tempo e o Lázaro também se esquecerá disso. Não havia necessidade de fazer o que você fez. Você se lembra como nosso filho aprendia línguas a uma velocidade bem maior do que as outras crianças? No começo eu achava isso uma bênção, e ainda acho, não nego. Mas também acho que isso pode atrapalhá-lo justamente agora, quando ele precisa voltar todas as atenções para o curso de medicina. Caso contrário, nunca vai sair da universidade. Eu já tomei minha decisão e é assim que vai ser. Estamos apresentando Doutor Esperanto. Voltamos a apresentar Doutor Esperanto. Adaptação de Lucas Yasumura. Coordenação de texto Sidney Carbone. Eu sei, Marcos. Conheço-o muito bem. Naqueles tempos, a palavra do patriarca da família era a última a ser dada e ninguém poderia contrariá-la. Tanto Lázaro quanto Rosália sabiam disso e nada mais podiam fazer, a não ser obedecer. Rosália, entretanto, sempre tinha reservas de carinho e palavras de consolo para o filho. Eu vou lavar as mãos para jantarmos. Aproveitando a saída do marido, ela aproximou-se do filho e, tomando suas mãos, disse-lhe: Querido, tenha paciência. Mesmo nas piores circunstâncias de nossas vidas, ninguém fica só. Nem seu pai e nem eu abandonaremos. No seu íntimo, você sabe que seu pai só lhe deseja o bem. Então, levante essa cabeça, vá à universidade, forme-se médico e depois você terá mais poder para decidir se vai ou não continuar com seu ideal de criar uma língua universal. Certo, meu filho? Certo, mãe. Chegamos ao ano de 1879. Lázaro agora tem 20 anos e está na Universidade de Moscou. Na aula de anatomia, o professor apresenta aos alunos um cadáver sobre a mesa, pronto para ser dissecado. Não é uma visão agradável para quem não estuda medicina, mas totalmente necessária para se entender as funções biológicas do corpo humano. À medida que o professor vai cortando e abrindo o cadáver, vai recitando nomes difíceis e terminologias ainda mais complicadas,
tudo registrado pelos olhares atentos dos alunos. A não ser a diferença de sexos, os seres humanos são todos iguais debaixo da pele. Os mesmos músculos, os mesmos órgãos, os mesmos ossos. Tudo igual. Por que então achamos que somos tão diferentes uns dos outros com nossas raças, cor de pele, religiões? De repente, Lázaro sente um calafrio. Lembrou-se da promessa feita ao pai de que iria se dedicar ao máximo para se formar médico. Afinal, seu pai era apenas um modesto professor de línguas que melhorava o baixo salário, acumulando as funções de censor das edições em hebraico e ídish na cidade de Varsóvia. Por isso, Lázaro mantém a palavra dada e se aplica intensamente aos estudos da medicina. Mas as coisas estão longe de serem fáceis para ele. A mesada que o professor Marcos pode lhe mandar é escassa e o rapaz faz vários prodígios para equilibrar o orçamento. Mesmo assim, depois de 2 anos em Moscou, a família não conseguiu mais sustentá-lo e Lázaro teve que se transferir para a Universidade de Varsóvia, menos prestigiosa. Assim que se vê novamente em sua cidade natal. Ah, Varsóvia, minha querida Varsóvia. Foi aqui que tudo começou. Quanta saudade daquele entusiasmo de adolescente. Conheci muitas pessoas e coisas novas em Moscou, desses 2 anos de universidade. Mas aqui na minha cidade, tudo parece mágico. Como é bom estar de volta. O tempo vai passando e certo dia o inevitável acontece. Aproveitando a ausência do pai, Lázaro chama a mãe para uma conversa. O que quer falar comigo, meu filho? Mãe, antes de partir para Moscou, tive de fazer uma promessa ao meu pai. A senhora se lembra disso? Sim, claro que me lembro. Era sobre aquele seu projeto da língua universal. Tive de prometer a ele que ia esquecer o projeto para me dedicar inteiramente aos estudos. Foi muito difícil para mim, mas respeitei e cumpri minha promessa. A senhora se lembra também que tive de entregar todo o material a ele, não é? Sim, filho. Pois bem, eu quero rever esses cadernos, mãe. Onde eles estão? Bem, Lázaro, eles... Rosália estava tensa. Sabia que mais dia, menos dia, esse momento chegaria. Ela tinha tentado se preparar para quando chegasse a ocasião, mas como não conseguiu, decidiu que falaria a verdade. Mas agora, diante da pergunta do filho, as palavras não lhe saíam da boca. Mãe, eu sei que vocês preferem que eu termine primeiramente o curso de medicina. Eu também pensei que isso fosse possível, mas não consigo. Principalmente agora que voltei para a nossa cidade e tudo que me cerca me dá mais estímulo para seguir em frente com aquele projeto. Eu não tenho dúvidas que me formarei médico, mãe. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ser um excelente profissional. Mas também tenho um ideal e quero me dedicar a ele igualmente. Onde estão os meus cadernos? Filho, seu pai destruiu todos os seus cadernos. Destruiu? Mas por que ele fez isso, mãe? Porque julgava que fosse para o seu bem. Ele ainda tem medo que a ideia desse projeto perturbe o seu juízo. O rapaz fica sem palavras. Abaixa os olhos e pensa em como a vida é cheia de contradições. Por que ela nos dá momentos de alegria e logo em seguida se encarrega de desmanchá-los, trazendo tristezas e decepções? É um mistério. Mas o que é o ser humano, se não uma ilha de incertezas cercada de mistérios por todos os lados? Passado o momento de decepção, e agora com a cabeça mais fria, Lázaro faz um balanço da situação. Ainda mantinha o ideal de construir uma língua que pudesse facilitar a comunicação entre as pessoas, e com isso, diminuir as brigas e as guerras permanentes em que elas viviam. Mas não restava fazer outra coisa senão começar tudo de novo, reerguendo tijolo a tijolo a enorme construção que lhe consumiu tanto tempo de energia. Bem,
De alguma forma, creio que é possível fazer tudo de novo. Mas e a promessa que fiz a meu pai? Ficarei em maus lençóis quando ele descobrir que estou novamente trabalhando num projeto desses e estudando medicina ao mesmo tempo. Preciso convencê-lo de que não vou perder meu juízo fazendo as duas coisas. Mas como? Quem sabe minha mãe poderá me ajudar. Lázaro conversou com a mãe longamente, e por intermédio dela, o pai acabou cedendo, mas impôs uma condição. Você não divulgará nenhum trabalho linguístico antes de receber seu diploma de médico. E nada de formar grupos para falar de uma língua inventada, festas, bolos e comemorações. Lembre-se de uma única coisa: concentração nos estudos é a palavra de ordem. Está certo, pai. Prometo que será conforme o senhor deseja. E com imensa alegria, Lázaro mergulha novamente naquele projeto. Como sempre teve uma memória privilegiada, o trabalho de reconstrução não parecia ser tão difícil assim, mas havia algo novo no ar desta vez. Vejamos. Antes eu tinha feito o plural das palavras com S. Mas isso estava atrapalhando a pronúncia das palavras que começam justamente com essa letra. Eu podia trocar a conjunção E. Em vez de usar o et latino, que fica quase inaudível, eu poderia usar o kai, grego, que é bem mais claro aos ouvidos de quem ouve. Assim, ao lado das soluções antigas, novas fórmulas surgiram, melhoradas, mais refinadas, como se dessem uma melhor sustentação à nova construção. E eis que ele logo percebe que o novo edifício é muito mais sólido que o anterior, pois só foi aproveitado o material mental bom que restou depois da destruição das anotações antigas. E o jovem estudante de medicina se pegou agradecendo ao pai por aquela inusitada situação. A intervenção de meu pai não foi um mal, pelo contrário, foi uma bênção. E o que parecia ser uma infelicidade é, na verdade, o maior estímulo para uma realização mais completa, mais bem elaborada. São os tantos mistérios da vida que ainda não estamos prontos para conhecer. Acabamos de apresentar... Doutor Esperanto. Minissérie em 9 capítulos, adaptada por Lucas Yasumura. Coordenação de texto, Sidney Carbone.